Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos aqui do canal Josué Rasgando o Verbo. Hoje nós estaremos trazendo uma mensagem profética, uma mensagem de esperança. Haja visto o que o noticiário tem nos apresentado. Vocês perceberam nesta semana quantas notícias de tsunami, de terremoto, maremoto, de erupção vulcânica, atividades na natureza que a própria ciência não está conseguindo explicar. Tudo isso nos aponta para a eminente volta de Jesus Cristo e que cada um de vocês, a partir desse instante, mantenha aceso em seus corações esta expressão, Maranata, que quer dizer, ora vem Senhor Jesus. Tudo isso que está acontecendo, tudo isso que a mídia está colocando diante dos nossos olhos, todos os dias, nos apontam para a eminente volta de Jesus Cristo. E para trazer aqui algumas das notícias que deixou muita gente assustada nessas últimas 2 semanas, eu gostaria de refletir aqui na passagem bíblica que está inserida em Mateus, capítulo 24, do versículo 4 ao versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Meus irmãos, mais do que nunca, estas evidências, esses sinais que Jesus aponta nesta mensagem escatológica está diante dos nossos olhos. Até mesmo as emissoras que vivem de fake news não têm como esconder o que a natureza está proporcionando diante dos nossos olhos. Nós podemos também perceber o que está acontecendo entre as nações. Por esses dias, a China ameaçou de bombardear a Austrália com bombas atômicas. A China também está querendo invadir Taiwan. A China também está de olho no Brasil. A China já detém a maior parte de todos os portos da Europa. A China já é detentora do porto aqui de Paranaguá. A China está querendo agora comprar e adquirir o Porto de Santos, que é um dos maiores da América Latina. Tudo isto aponta para a implantação de um governo único, com base, com sede ali na própria China, onde está
o dragão vermelho. Nós precisamos atentar para esses detalhes também do que anda acontecendo na natureza. Vocês ouviram no noticiário a semana retrasada do grande terremoto que aconteceu no México, mais precisamente no balneário de Acapulco. E deste terremoto nós vamos ver uma evidência sobrenatural que a própria ciência não está conseguindo explicar. Como nos dias de hoje todo mundo tem uma câmera na mão para filmar, para fotografar através dos celulares, este terremoto que aconteceu no México, mais precisamente em Acapulco, foi veiculado em todas as mídias uma reação da natureza que nunca se viu antes. Até então não se tinha notícia e a própria ciência não tem uma explicação precisa. No momento em que estava acontecendo aquele terremoto de escala 7.0, na escala Richter, foram filmados por todos um efeito nas regiões celestiais que emitiam clarões que iam do azul, verde, vermelho, alaranjado, parecendo aquele efeito da aurora boreal. Eles não sabiam qual é a explicação. A explicação que a ciência deu foi que, possivelmente, por estar no momento de abalo sísmico, as placas tectônicas, em atrito com a outra, desprendeu uma mega quantidade de energia, e essa energia dispersou na atmosfera em forma daquelas luzes que foram filmadas por inúmeros celulares de cidadãos mexicanos. Mas até então não se conhecia esse aspecto, não se conhecia este detalhe. Não bastando isso também, nós tivemos neste domingo a erupção do vulcão Cumbre Vieja, ali na região das ilhas que está próxima ali à Espanha, né? As Ilhas Canárias. Nós tivemos ali uma demonstração do poder da natureza. Uma cidade, um bairro que estava ali próximo ali, nós estamos vendo ainda eles sendo sepultados, enterrados pelas lavas. Por conta deste vulcão, houve uma sinalização que poderia acontecer uma grande tsunami e afetar todo o nordeste do Brasil, na sua região litorânea. Mas graças a Deus não houve uma erupção com uma grande explosão e por conta disso foi descartado esta ameaça. Mas nós não sabemos, porque geralmente quando um vulcão entra em atividade, ele fica de 1 a 3 meses nessas atividades, e este vulcão, ele estava há 50 anos adormecido, e ele despertou com grande fúria, colocando em risco até mesmo o litoral do Nordeste brasileiro. Ainda falando em terremoto, nós sabemos, e a própria ciência aponta isso, que haverá nos próximos meses ou ano um grande terremoto. E este terremoto é chamado pela ciência de The Big One. The Big One, o maior terremoto da história da humanidade. E esse terremoto, ele tem como epicentro a região do estado da Califórnia, lá nos Estados Unidos. É um estado onde estão os ricos, os magnatas, os atores e atrizes de Hollywood, gostam de ter as suas mansões na região litorânea e nos grandes condomínios de mansões luxuosíssimas. As mansões mais caras do mundo estão nessa região. E é justamente nessa região que está previsto o maior terremoto da humanidade, o chamado The Big One. Por que vai acontecer esse terremoto? Porque ali está a falha de San Andreas. É uma falha nas placas tectônicas. Essa falha, ou esta brecha, ou esta trinca, né? Como se fosse uma trinca. É como se fosse um rachado que houvesse nas
placas tectônicas. E esta falha de San Andreas, ela tem um comprimento de 1.300 quilômetros. E os cientistas já declararam que a qualquer instante, a qualquer momento, por conta desta falha, vai acontecer um mega terremoto como nunca se viu na história da humanidade. Ele é chamado de The Big One. E este terremoto, ele costuma acontecer a cada 150 anos, ele é cíclico. A cada 150 anos acontece um grande terremoto naquela região da Califórnia, mais precisamente ali onde está Los Angeles e a cidade de São Francisco. E para quem não sabe, a cidade de São Francisco é onde está os grandes líderes do satanismo, é onde a religião do satanismo tem crescido e tem se fortalecido. Nessa região, principalmente a de São Francisco, será uma das regiões que será mais afetada pelo The Big One. E este terremoto, que acontece de maneira cíclica a cada 150 anos, para vocês terem uma noção, já tem mais de 300 anos que não acontece um grande terremoto naquela região. Então está acumulado já por 300 anos 2 grandes abalos sísmicos. São energias como nunca se viu, que está ali se compactando, que está se acumulando. E por conta justamente de já ter mais de 300 anos que não acontece um grande terremoto, eles acreditam que este será como se nunca viu antes na face dessa terra. E tudo isso aponta para a eminente volta de Jesus Cristo. E falando desse terremoto, eu costumo alinhar esse terremoto com uma passagem bíblica, mais precisamente com a abertura dos selos, porque diz aqui a palavra de Deus no Evangelho de Apocalipse sobre a abertura do 6º selo. E na abertura do 6º selo acontece um super terremoto. E Deus tem colocado em meu coração que esse The Big One, que vai acontecer a partir da falha de San Andreas, que está ali na região da Califórnia, ele está alinhado, ligado com a abertura do 6º selo. Note só o que diz a Bíblia, o que vai acontecer na abertura do 6º selo. Diz assim: e havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se em sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro. Ele está falando aqui de um pergaminho que se enrola. E todos os montes, olha só, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Está entendendo aqui a magnitude desse terremoto? E diz assim: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Isso aqui fala dos bunkers que eles constroem nas rochas das montanhas para se esconder. Você sabia que nesses últimos tempos, mais do que nunca, as empresas especializadas em construção de bunkers estão com a sua agenda alotada? Nunca se construiu tantos bunkers para os bilionários como está sendo construído nesses últimos anos. E a palavra de Deus está deixando claro aqui que até mesmo dentro desses bunkers eles não estarão seguros. Repetindo aqui: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aqui fala do momento em que Deus estará derramando a sua ira no 6º selo sobre a face desta terra, e a situação será tão tenebrosa, será tão feia, que mesmo escondido dentro de seus
seus bunkers, eles ficarão atônitos e suplicarão e implorarão para que os montes desabem sobre os seus bunkers para escondê-los da ira daquele que está sentado no alto e sublime trono. E nós sabemos de um detalhe: os cientistas, os geólogos, eles são unânimes em dizer que quando começar a haver grandes quantidades de abalos sísmicos, isso aponta para a brevidade do The Big One, o grande terremoto que vai acontecer na falha de San Andreas. E esse terremoto aqui será do jeito que está escrito aqui na Bíblia. Agora, para acelerar ainda a questão desse terremoto, eu já expliquei para vocês a respeito da alteração do campo magnético da Terra, ou da mudança dos polos magnéticos da Terra. E isso já está acontecendo, comprovado pela ciência. Está havendo grandes anomalias no campo magnético da Terra. Está se movendo os polos, acontecendo como se fosse uma inversão do polo sul com o polo norte. E estas atividades intensas de terremotos, os cientistas concordam que está ligado com a alteração do campo magnético da Terra, ou como queira chamar, a mudança dos polos magnéticos da Terra. Tudo isso já está sendo medido por conta da alteração e da mudança dos polos magnéticos da Terra. Até o ano de 2005, 2010, eles faziam alterações, ajustes nos instrumentos de navegação, como GPS, para ajustar, para ser utilizado na navegação de navios e também de aeronaves, para que eles possam se posicionar. E sabe o que aconteceu? Esta mudança, esta alteração do campo magnético, ela se acelerou tanto nos últimos anos que em 2019 eles tiveram que antecipar, ao invés de fazer o ajuste dos instrumentos de posicionamento que dura a cada 5 anos, eles tiveram que abreviar e fazer antes, porque a velocidade dessa mudança aumentou, e o resultado dessa velocidade da mudança do campo magnético ou dos polos magnéticos que acelerou, nós estamos vendo refletido nas grandes quantidades de erupção vulcânica, nas grandes atividades sísmicas que está acontecendo em todos os cantos da Terra. E diariamente nós estamos tendo notícias de abalos sísmicos, e a cada vez vai se intensificando, a cada vez vai aumentando a quantidade. Então tudo isso nos aponta para a eminente volta de Jesus Cristo. O governo do anticristo já está pronto, o governo do anticristo já está tudo preparado. O QG do anticristo, para quem não sabe, é justamente ali onde ontem o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, fez o discurso de abertura desta Assembleia Geral da ONU. Ali é o QG do anticristo, ali é a base da nova ordem mundial, e tudo que eles estão fazendo, acelerando, agilizando, é porque eles sabem que esse grande dia do juízo do Senhor está prestes a acontecer sobre a face da terra. E nesta hora eu venho aqui como voz profética para alertar você que anda brincando de ser crente, que anda brincando de servir a Deus. Em nome de Jesus, não nos resta mais tempo. Em nome de Jesus, estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. E para aqueles que costumam dizer que a igreja estará aqui no período da grande tribulação, esta própria leitura que nós fizemos aqui, que narra a abertura do 6º selo, deixa bem claro que neste período estará sendo derramado sobre esta terra um juízo de Deus. A ira de Deus estará sendo derramada sobre essa terra. Por isso eu não acredito que a igreja estará aqui. É por isso que eu sou pré-tribulacionista. Eu não acredito que Jesus
momentos antes de acontecer o encontro com a sua noiva, derramaria um cálice de ira sobre a sua noiva. Dias como esse nunca se viu antes na face da terra e nunca se verá depois. Serão dias de amarguras, dias de angústias, dias de pânico, dias de terror, e nós não estaremos mais aqui. A verdadeira igreja de Cristo, ela será arrebatada logo após o toque da trombeta, e logo após o arrebatamento da igreja se abre o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo selo. E esse sexto selo que fala desta grande ocorrência, que haverá manifestações assustadoras em toda a natureza, manifestação no sol, manifestação na lua, manifestação nas estrelas, nos mares, oceanos, na terra. Vocês viram ali a leitura que eu fiz? Nesse terremoto, montanhas serão lançadas no meio do mar, ilhas desaparecerão. É isso que está dizendo ali. Este dia fala da ira do Senhor, e a ira do Senhor não é reservada para a sua noiva. Nós seremos arrebatados antes desse período, nós seremos tirados antes desse período. Porém, é tempo de encher as suas lâmpadas com o azeite do Espírito Santo. A própria ciência está pregando todos os dias para mim e para você, através dos jornais, através das informações. A ciência está pregando: olha, a Bíblia tem razão, o que está na Bíblia vai acontecer. E essa questão do sol se escurecer, da lua se tornar em sangue, também está relacionado com a mudança dos polos magnéticos ou alteração do campo magnético da Terra. A ciência acredita que por conta dessa alteração haverá interferências no sol, interferências na lua e até mesmo nas estrelas, como diz a palavra de Deus. Então acorda, meu irmão. É a ciência que está dizendo que o que está na Bíblia já está acontecendo. É a ciência mostrando para nós de uma maneira preventiva de que todos esses caos, de que todas essas catástrofes que estão escritas na Bíblia já está prestes a acontecer. Eles já começaram a sua contagem regressiva. Ali também fala de fome. Você viu como é que estavam as prateleiras dos mercados na Inglaterra, um país de primeiro mundo? Você sabia que já está tendo escassez de alimento nos países de primeiro mundo? Os Estados Unidos, por esses dias, vimos aí as gôndolas de hipermercados como Walmart vazia, sem ter nada. Estamos prestes a ver todo o cumprimento da abertura desses selos, e eu acredito e falo com voz profética: nós como igreja não estaremos aqui, nós como igreja já estaremos nas mansões celestiais, participando das bodas do Cordeiro, participando da banca de premiação, recebendo os nossos galardões. Estaremos ali conhecendo o nosso Deus face a face com o Cordeiro, vendo as maravilhas celestiais e nos preparando para voltar com Cristo após os 7 anos da grande tribulação. Aí sim, voltaremos com Cristo, mas já num corpo glorificado. Voltaremos com Cristo, mas já como soldados do seu exército. Voltaremos com Cristo para aniquilar o anticristo, o falso profeta. Voltaremos com Cristo para implantar nesta terra o governo milenar, onde Jesus reinará toda esta terra a partir de Jerusalém, e nós como igreja faremos parte desse governo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu me alegro a trazer essa mensagem, não por conta das catástrofes ou do caos, mas por saber que tudo que a palavra de Deus diz está se cumprindo, e que em breve chegaremos nas mansões celestiais. É só um pouquinho de tempo. O que há de vir virá, não tardará. Está prestes a nossa redenção. Alegra o teu coração. As aflições desse tempo presente não hão de ser para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A geopolítica aponta para a volta de Jesus Cristo, a ciência aponta para a volta de Jesus Cristo, a natureza aponta para a volta de Jesus Cristo, e você dormindo, e você aí perdendo tempo com coisas banais, com coisas fúteis. Em nome de Jesus, é tempo de nos arrepender, é tempo de encher nossas lâmpadas com o azeite do Espírito
Santo. É tempo de estarmos como as virgens prudentes. A qualquer momento poderemos ouvir o brado: eis que o noivo vem aí, e temos que ter azeite nas nossas lâmpadas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Se conserte com teu irmão, se conserte com teu pastor, se conserte com tua igreja. Põe tua vida no altar, em nome de Jesus. Põe tua vida no altar. Não dá mais tempo de brincar. Põe tua vida no altar. Bill Gates, Warren Buffett já veio a público, já declararam: está para vir aí uma outra pandemia que será 10 vezes pior do que a que estamos vivendo. Eles estão declarando isso, e eles sabem o que estão fazendo, porque nós sabemos que eles mesmos, os senhores do mundo, têm como meta reduzir a população da Terra de 7 bilhões e meio para 500 milhões de habitantes. E eu creio que uma parte desse esvaziamento se dará pelo arrebatamento da igreja, a outra parte pelo cavaleiro vermelho que vai proporcionar guerra, a outra parte pelo cavaleiro preto que proporcionará fome, e a outra parte pelo cavaleiro amarelo que proporcionará peste, fome e guerra, tudo junto, num poderio terrível, porque diz que o quarto cavaleiro, ele vem acompanhado pelo próprio inferno. Eu não quero estar aqui, e sei que a igreja genuína não estará aqui, e venho aqui como voz profética te dizer: conserta a tua vida, põe tua vida no altar, enche a tua lâmpada com azeite, pois ainda há tempo, ainda há tempo. Você não está ouvindo essa mensagem por acaso. Deus está te alertando, Deus está te dando a oportunidade. E ainda que não aconteça o arrebatamento da igreja hoje ou a semana que vem, eu e você poderemos ser chamados a qualquer instante. A qualquer instante poderemos deixar esse corpo, e então só nos resta o juízo final. Cabe a mim e a você fazermos pela nossa salvação enquanto temos o fôlego de vida. Desperta-te, escapa-te pela tua vida, em nome de Jesus eu te imploro. Conserta-te, põe tua vida no altar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? E em nome de Jesus Cristo, se você quer conhecer mais sobre escatologia, eu tenho um curso de escatologia, 10 horas de audiovisual, onde eu falo do arrebatamento até o juízo final. Eu falo do arrebatamento, eu falo do tribunal de Cristo, eu falo do período da grande tribulação, eu falo do milênio, do governo milenar, eu falo do juízo final e da condenação eterna e da vida eterna nos novos céus e nova terra. Aqui, ó,